Hoje eu vou contar a minha experiência amortizando o financiamento da Caixa. Vou contar a minha experiência tentando amortizar uma parcela da minha casa, na verdade várias parcelas. Vou contar o que aconteceu porque quando eu tentei a primeira vez deu tudo errado. E não consegui, mas depois eu consegui, tá? Eu vou mostrar como eu fiz. Não sei se isso já aconteceu com você, se você já tentou e não conseguiu, se você desistiu, depois como que você conseguiu. Me conta nos comentários caso tenha acontecido alguma coisa parecida com você. Eu vou mostrar o vídeo, tá? Que a minha primeira tentativa eu queria gravar e mostrar pra vocês. Isso foi ano passado, e aí depois eu pensei, bem, eu vou depois amortizar e vou mostrar quando eu conseguir. E vou contar algumas decisões que eu tomei, porque eu percebi que era melhor eu não amortizar. Sim, e eu vou explicar o motivo, tá? Mas eu cheguei a amortizar, eu vou mostrar. E também vou explicar o porquê que depois eu decidi não continuar amortizando. Então, a princípio, eu queria amortizar pelo menos uma parcela por mês ou 12 parcelas por ano. Assim que eu comprei a casa, tá? Eu estou mais ou menos na minha 13ª parcela. Eu já paguei 12 parcelas e uma amortização, ou seja, eu paguei 13 parcelas. Esse aqui eu paguei um ano da minha casa e ainda tenho mais 29 anos para pagar. Eu fiz em 360 meses e a princípio a minha meta ano passado era amortizar 12 parcelas, para que ficassem 12 parcelas pagas normais e 12 parcelas amortizadas. Então eu teria 2 anos pago e isso me faria com que eu pagasse a casa no máximo em 15 anos. Mas não foi isso que aconteceu. A minha parcela custava, assim que eu comecei a pagar, R$ 818 com alguma coisinha. Só que hoje em dia ela já tá em praticamente R$ 824. Sim, ela subiu, porque existem dois tipos de maneira de fazer o financiamento. Uma é pela tabela SAC, que é aquela mais conhecida, onde todos os meses vai baixando um pouquinho, alguns centavos, alguns reais, e ela se chama SAC porque significa Sistema de Amortização Constante, ou seja, na tabela SAC, eu não fiz ela, tá? Porque geralmente você paga um valor maior, então você tem que ter um salário maior. Na época, o meu salário, ele não comportava a tabela SAC, eu ia precisar fazer um absurdo ali de entrada, que eu não tinha, né? Já foi bem difícil conseguir a entrada pela tabela Price. E eu pagaria provavelmente uns R$ 1.200, R$ 1.300, ou seja, quase o dobro do que eu pago pela tabela Price. Nessa parcela, digamos que eu pagasse os 800 e pouco, todo mês amortizaria R$ 400, digamos assim, até o fim dos 30 anos. Então, quer dizer que no início, né, a parcela é bem maior por causa disso, porque sempre amortiza um determinado valor. Na tabela Price, que é onde a maioria faz ali, né, a maioria das, tipo, tem algumas faixas, né, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, enfim, e a maioria das pessoas se encontra entre a faixa 1 e a faixa 2. Eu fazia parte ali da faixa 2, mas o meu salário era ali, tipo, um dos mais baixos da faixa 2, sabe? Eu fiz a Price, onde eu pagando 818, mas na verdade só amortiza, tipo, uns R$ 80, tá, gente? Eu sei que eu tava ali, eu vou mostrar no vídeo, você vai ver quanto que eu disse que amortizou, mas era um valor muito ridículo, assim, já fazia 7 meses que eu tava pagando, e 800 e tantos reais, e só tinha amortizado, tipo, uns R$ 500, não tinha chegado nem a amortizar uma parcela de tantos juros. Então, na Price, você paga muito juros no início, muito mesmo, tá? Só que acaba compensando em relação ao aluguel, por exemplo, porque eu pago, bem dizer, metade de financiamento do que eu pagaria por um aluguel nessa mesma casa, entre outros benefícios que eu vou contar, que inclusive me fizeram até optar por não amortizar, tá? Então, fique com o vídeo e depois eu vou explicar o que aconteceu. O meu aplicativo da Caixa, né? Eu já tinha aberto aqui colocado a senha. Eu vou descer até aqui a habitação, ó. Meus contratos. Aperto em continuar. E aqui vai aparecer quanto eu devo, ou quanto eu financiei. Financiei em 360 meses ou 30 anos. E eu já paguei ali 7 parcelas, né? Então, se você olhar, eu pago aproximadamente 820, eu comecei pagando 818, aí foi subindo um pouquinho por causa da taxa TR, e agora já tem R$ 821. Só que, aqui se você olhar, só baixou 700, 800, 900, 134, baixou uns R$ 500 apenas, sendo que eu já paguei 7 vezes de mais de R$ 800, e não chegou nem a baixar 800, né? Então, pra vocês verem como os juros é gigante, tá? Então eu vou aqui em amortizar. E eu coloco aqui nesse reduzir prazo de contrato, porque eu vou diminuir a quantidade de parcelas, tá? Então, eu já tinha feito os cálculos, tá? Eu já tinha olhado mais ou menos. Caiu a minha 7ª parcela, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, tá? Então, que é todo dia 10, né, pra mim. Eu vou colocar aqui que eu quero baixar umas 12 parcelas, tá? Eu coloquei R$ 2.000, que eu já tinha feito mais ou menos os cálculos. Pra vocês verem quanto que vai dar. Esse valor aqui, esse 353, tem que virar 341. Aqui, ó, virou 341. Só que, e a minha prestação, né, cai de 821 com alguma coisinha pra 821,35. Só que, vamos ver, se eu colocar um pouquinho abaixo de 2.000, se já dá essas 341.
que eu quero pagar o menor valor possível por essas 12 parcelas, né? 1.950. Vamos ver se vai dar os 341. Deu 341. Então, vamos ir tentando, né, de 10 em 10. 1940, 1930, 1920. Vamos ver qual o valor mínimo para baixar as 12 parcelas. Ó, ainda dá. Com 1910. Vamos ver com 1905. Ainda dá. Vamos ver com 1904. Ó, aí já não dá, já isso abaixa 11 parcelas, tá? Então, vamos colocar 1905, que vai reduzir 12 parcelas. Vamos só fazer uma estimativa aqui, digamos com R$200. Vamos ver quanto que é o mínimo pra baixar uma, tá? Digamos que você não tenha todo esse valor, você não conseguiu juntar, né, pra baixar tantas assim. Vamos ver se com R$200 eu baixo uma, tem que ir pra 352. Ó, 352, tá? Então, vamos ver uns R$180. 180, lembrando que minha parcela é 821. 853, 180, 352. Vamos para 160. 160. Caramba, 352. Vamos ver 150. 150. 353, tá? Então, vai uns 155 mais ou menos. Tá um pouquinho mais 155. R$158 eu já abateria uma parcela que geralmente custa R$821. Uau. É algo surreal. Mas eu quero abater as 12, né? 1905. Continuar. 341 meses. Nova prestação 820,90. Meu Deus, gerei boleto. E não deu. Ah, só uma coisa, porque a minha parcela tá subindo ao invés de tá descendo? Talvez isso esteja acontecendo com você e você não sabe ali o motivo, acha que estão te roubando, que a Caixa, sei lá, tá fazendo alguma maracutaí. Não, gente. Existe uma coisa chamada taxa TR, que é uma taxinha que sempre que a Selic está acima de 8%, no caso, ela está indo para 12% já, e tá uns prognósticos aí para esse ano de ir pra 15%, e sempre que essa taxa está acima de 8%, ou seja, praticamente em toda a história brasileira, tirando assim ali na pandemia, que foi meio que um canetaço assim pra ter baixado pra 2%, nós nunca tínhamos visto isso na nossa Selic. Ou seja, meio que dá até pra desconsiderar essa época, né? Porque não é algo normal, não é algo histórico e tinha um propósito ali por causa, né, daquela época. Enfim, foi uma jogada, né, econômica pra não degringolar tudo. Basicamente foi isso que aconteceu naquela época. Mas tirando isso, sempre a Selic, né, no Brasil, ela esteve ali acima de 8%. Muito raramente esteve abaixo, mas um abaixo, tipo assim, 7,5%, né? Aquela coisa assim. Ou seja, sempre que a Selic está acima de 8%, tem essa taxinha. Que na tabela SAC, essa que vai reduzindo todo mês, porque vai reduzindo os juros, não é tão perceptível, porque como é pouquinho ali, é tipo centavos, sabe? No início, eu acho que era menos centavos. Me dá a impressão de que agora tá, tipo, meio que na casa de R$1, sabe? Se eu subir de R$1 em R$1. O que me faz pensar em voltar a amortizar, tá? Porque eu não gosto de ficar pagando, assim, tipo, um absurdo de juros e mais esse tanto aí de taxa, né? Que, tipo, de mês em mês a galinha enche o papo. É mais ou menos isso, né? Essa taxinha é uma taxa que ela está ali, tá? A taxa TR é uma taxa normal, que se você não amortiza, no início principalmente, a sua parcela sim, ela vai subir ao invés de descer, tá? Só quando os juros virar ali, que acontece depois de alguns anos, que, tipo, tu começa a pagar meio que mais do que a parcela do que os juros, é que realmente vai começar a baixar o valor da sua parcela, mas isso demora muito na tabela Price, tá? Então, por causa disso, vale a pena amortizar. Mas também tem casos onde não vale a pena amortizar, que foi o que aconteceu comigo. Então, repare nesta primeira tentativa de amortização, onde eu tentei amortizar 12 parcelas de uma vez. Então, a mensagem que eu recebi é que eu estava com uma parcela em aberto. O que acontece, gente, e eu já pensei várias vezes se eu faço isso ou não faço, tá? Me falem aqui nos comentários se você tem a de débito automático, tá? Se vocês conseguiram tirar, porque eu, sinceramente, eu meio que nem sei como fazer isso em relação ao financiamento, tá? É a única conta que eu tenho como débito automático. Eu gosto de ter o controle das minhas finanças. Sinceramente, eu não gosto de débito automático, porque eu sinto que eu perco o controle das minhas finanças, tá? Tipo assim, se a pessoa é muito desorganizada, tipo, muito, muito, muito desorganizada, vale a pena, porque assim que você recebe o salário, já tira ali, né, e você não se preocupa. Mas eu gosto de ter o controle, eu gosto de ir lá, saber o dia certinho que eu paguei, anotar, por exemplo, a minha conta de luz, ela vem direto no e-mail. Mas eu anoto no meu, eu tenho caderninho, tá? Eu não faço planilha, eu tenho caderninho.
onde todo mês eu anoto a data, eu anoto por que sistema foi, se foi pagamento de boleto, Pix ou, sei lá, qualquer. Geralmente é o Pix, tá? Que eu faço. E eu coloco por qual banco, porque eu tenho mais de um banco. Coloco a data, Pix, tal banco, por exemplo. Aí tem esse problema que o débito automático é sempre no dia 10. O que aconteceu esse mês? Foi no mês de agosto, isso, tá? Tipo, e era domingo, ou foi alguma coisa do tipo assim, ou foi a semana farroupilha, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que demorou muito a dar baixa. E aí o dia 10 caiu no fim de semana e teve alguma coisa a ver com o feriado, tá? Então, o pagamento, eu sei que foi cair, tipo assim, dia 14, sabe? Foram vários dias depois. E eu fiquei naquela espera, sabe? E depois que passa a data do vencimento do seu financiamento, os juros conta muito. Então, o dia ideal de você pagar pelo financiamento é no dia 0, no dia 1. Tipo assim, o meu pagamento é dia 10, eu teria que amortizar no dia 10, dia 11 no máximo, pra não pagar tantos juros. E era o que eu queria fazer. Então, não deu certo porque eu tentei ali e o meu pagamento ainda estava em aberto, não tinha dado baixo. Então, você não pode pagar com o pagamento em aberto. Ou seja, como o débito automático da Caixa demora muito, tá? Isso é um ponto bem negativo, principalmente quando é fim de semana, que cai o dia 10. Então era como se eu tivesse atrasado a minha parcela. Só que o dinheiro tinha saído lá da conta, entendeu? Tava sem o dinheiro, sem o pagamento e eu não podia amortizar. Isso é um ponto muito negativo. Aplicativo da Caixa, por favor, melhor. Eu peguei e fiquei esperando, tá? Com esses R$ 2.000, esses 1.900 mais ou menos. Quando chegou lá no dia, vários dias depois, eu precisava pagar, tipo, bem mais, assim, pra poder valer por causa desses juros, sabe? Se você olhou lá, dava uns 150 e poucos reais, eu não lembro agora do vídeo que eu fiz, mas você viu lá. E eu sei que dava muito dinheiro a mais por cada parcela, ia dar realmente ali os R$ 2.000. Motivo número 1. Esse valor, rendendo, ele ia me valer muito mais, tipo, todo mês, ia me valer um pouquinho, tá? E ia render, tipo, pelo menos o dobro ali na renda fixa. Ou seja, por eu colocar esse valor na renda fixa, eu ia estar ganhando ali o dobro de dinheiro do que os juros que a Caixa estava me cobrando. Então, financeiramente, muitas vezes vale mais a pena você investir ao invés de amortizar, tá? Isso é bem polêmico e é aquela coisa como eu falei. Se você é uma pessoa organizada, vale muito a pena investir ao invés de amortizar. Porque como é o financiamento da Caixa ali, o meu financiamento ele tem mais ou menos 5% de juros, 5,5, 5,6 de efetivo, tá? Mais essa taxa TR, mas é uma taxinha pequena, ou seja, ainda assim compensa muito mais, porque os juros cobrados é menor do que da poupança. Se eu colocasse o dinheiro na poupança, ia valer ainda mais a pena eu colocar na poupança do que amortizar. E eu não coloco na poupança, né? Eu coloco ali no CDB, enfim, eu também já estava colocando na renda variável, tá? Então vale a pena. Quando você tem um valor mais alto assim, né? A não ser que seja o FGTS. Pelo FGTS vale muito a pena amortizar, porque é uma das poucas maneiras que você consegue sacar esse valor antes ali, sem ser demitido, enfim. Eu não tenho FGTS, tá, gente? Porque eu sou professora, eu sou funcionária pública e nós não temos FGTS. É complicada a vida, né? Mas enfim, né? Eu tenho que me virar ali de outras formas. Mas se você tem FGTS, vale muito a pena, porque apesar da poupança render em média metade do que, tipo, o. Sei lá, tipo, o próximo investimento mais seguro, assim, do Brasil, rende, tipo, quase metade. O FGTS rende metade da poupança, gente. Então, tipo assim, cara, a poupança, que é o pior investimento, rende metade de qualquer outra coisa, perde pra inflação, às vezes, geralmente. O FGTS ainda perde metade pra poupança. Tipo assim, ou seja, se você tem FGTS, use pra amortizar, por favor, faça esse favor para a sua vida. Eu não tenho, né, FGTS, preciso juntar ali o dinheirinho, juntei ali o dinheirinho, chegou na hora, não deu certo, aí eu pensei direito, eu quero saber. Eu estava fazendo só mesmo por aquela coisa de, bem, vou dever menos, mas eu tenho autocontrole de investir, então eu vou investir e eu vou ir amortizando aos pouquinhos. Só que aí, o segundo motivo que foi o que me fez realmente decidir que eu não ia amortizar, pelo menos por um tempo, né, ali nesse início, que é justamente quando os juros pegam mais, só que ao mesmo tempo, gente, eu tive um pouco de subsídio, tá? Foi menos de R$ 2.000, foi uns R$ 1.800, só que quando eu coloquei pra amortizar essas duas parcelas, né, mais ou menos R$ 1.900 a R$ 2.000, né, naquela semana ali, tipo, eu ia precisar colocar quase R$ 100 a mais, me pediu, tipo assim, de que eu ia ter que devolver o subsídio uns R$ 200, mais de R$ 200, era muito dinheiro, tipo assim, mais de 10% do que eu recebi de subsídio, sabe? E fazia ali uns 7 meses que eu tava pagando, e na minha cabeça eu já tinha visto isso, que quando você tem um subsídio e você liquida antes dos 5 anos, você precisa devolver o valor proporcional. Por exemplo, se você liquida no primeiro ano, você tem que devolver, tipo assim, esses R$ 2.000 se dividiria entre 5 e você teria que devolver os 4 anos, entendeu? E conforme vai se aproximando desses 5 anos, você vai tendo que devolver menos. Só que eu achei um absurdo, gente, porque, tipo assim, mais de 10%, sabe? Eu pensei assim, bem, eu vou esperar um pouquinho mais e vou ver se baixa realmente. Então, em outubro, porque eu pensei, bem, eu tenho que amortizar pelo menos uma parcelinha esse ano pra ver como é que é. Então, já estava ali mais ou menos R$ 185, ainda um ótimo valor pra quem estava pagando ali mais de R$ 820 de parcela.
e eu ia pagar uma parcela com menos de 200, né? Não era mais os 150 e poucos, mas pelo menos era menos de 200 reais. Então, eu vou colocar os prints, tá? Do que eu fiz. Eu tentei, de novo, fazer pelo banco normal. Eu não sei se você tem conta na Caixa, mas se você tiver, eu imagino que dá, tá? Eu não sei qual foi o problema que deu, mas eu tentei uma parcela só e não deu de novo. Aí eu fui pesquisar e ver o que tava acontecendo, por que não tava me deixando amortizar. Eu já tava assim, furiosa, né? E aí eu vi que tem um aplicativo chamado Habitação Caixa. Então eu baixei esse aplicativo. Se você já tentou ou você faz direto pelo banco, eu imagino que dá sim, tá, gente? Eu não sei qual foi o problema ali. Foi algum bug no aplicativo do banco, não sei o que aconteceu, mas eu não consegui. Eu só fiz essa amortização e eu deixei esse aplicativo no meu celular para quando eu quiser amortizar de novo, porque deu problema para amortizar no próprio app do banco. Não sei porquê. E depois eu consegui pelo app Habitação Caixa. Então, baixe, né, esse app. Caso você esteja tendo problemas, assim como eu tive pelo próprio banco, baixe esse Habitação Caixa, que ali tá só as coisas referentes ao seu contrato. Tem essas coisinhas embaixo, escrito início, pagamento e menu. Eu apertei em pagamento e vai ter ali a opção, né, de amortização. Então, eu apertei nessa amortização. Se você olhar, eu já tenho essa, né, que eu falei, que foi ali mais ou menos no meio de outubro, tá? Porque eu tive que esperar, baixar ali, né, e foi lá pelo dia 13 e 14. Aí eu esperei receber meu salário, que foi no dia 15, pra poder amortizar, porque eu tinha pago minhas contas, enfim, quer saber, vou fazer agora mesmo, e eu juro que se dane, aquela coisa, porque eu, né, tipo, estava querendo amortizar, essa é a verdade. E vale a pena, tá, gente? Porque, tipo, ao invés de pagar 800 e tanto que eu pagaria, eu paguei cento e poucos, né, quer dizer, cento e poucos, né, quase 200, né, foi... Ali, se você olhar, tá escrito 182, menos de 183 reais, mas só que eu tive que devolver um pouco para o subsídio, tá? Então, já foi bem menos do que ali os 200 e tanto que eu tinha que devolver. Claro, né, que foi tipo uma parcela e eu tinha que devolver referente a 12 parcelas. Mas já foi bem menos, tá? Tipo assim, como contou uns 3 meses a mais, então já foi bem menos. E tem os jurinhos, tá? Que você paga, tipo assim, o saldo devedor, ele não baixa 100%, né? Ele baixa, tipo, uns 99%. Você ainda assim paga, né, uns jurinhos, mas um juros bem irrisório, tá? E, tipo assim, de 200 reais, eu tive que dar, sei lá, tipo, uns 10 reais de volta do subsídio e mais uns 3 reais de juros, uma coisa assim, sabe? Ainda assim vale a pena. Então, paguei, graças a Deus, até que consegui fazer essa raio dessa amortização, tá? Mas aí eu só fiz ela, realmente. E eu fiquei pensando, gente, eu estou recebendo muito mais, né, tipo, nos meus investimentos. E tenho que ficar devolvendo esse subsídio. Tipo assim, cara, ninguém merece, né? Eu já tô querendo amortizar pra pagar menos coisa. Então, tipo assim, tu devolve direto na parcela que tu paga, né? Tipo assim, o saldo devedor ele não baixa tanto quanto deveria baixar, tá? Só que aí passou-se o tempo e chegou esse ano, eu já paguei a minha parcelinha desde janeiro, está aqui, já está em quase 824 reais, e eu fiz uma simulação de se eu pagasse uma parcela, tá? Agora, no dia 12, se eu não me engano, tipo, foi um pouquinho depois do dia 10, tá? Eu fui ver quanto que dava. Esse é o resultado, tá, gente? Esse é o meu saldo devedor, tá? É 183 mil com alguma coisinha. Eu estou em 347 meses. Se você for contar, pra 360 dá 13 meses, porque é exatamente isso. Eu paguei 12 parcelas e mais uma de amortização. E já está em 193 reais. Pra vocês verem, né? No mês 7 eu precisaria de uns 150 e poucos reais. No mês 10 eu precisaria de uns 185. E agora no mês 13, né, 12, 13, eu preciso de mais ou menos 193 reais, tá? Por quê? Que vai subindo assim o quanto você precisa para pagar uma parcela, porque os juros eles vão baixando. Então, como os juros agora estão menos altos, né? Não posso dizer que estão menores porque ainda são altos, mas eles estão menos altos, então agora eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro para poder amortizar uma parcela. Ainda vale a pena, tá, gente? Por quê? O meu saldo devedor, ele vai baixar esses 190 mais ou menos, né? Se você for olhar ali, a amortização real dela seria 190,19. E se você olhar ali o quanto eu teria que devolver do subsídio, seria 2,67. Está um valor muito mais acessível, né? Tipo assim, 12 parcelas já daria ali menos. Daria uns 30 reais, vamos colocar assim. Tô fazendo as contas meio de padeiro, tá, gente? Meio de padeiro, nem de padeiro, né? Tô fazendo as contas meio aleatórias, assim, de cabeça, né? Daria ali, tipo, uns 30 alguma coisinha, né? Porque são 12 parcelas, não só 10, né? Mas. Já é uma coisa bem mais aceitável, né? Do que, tipo, a primeira vez que eu teria que devolver, tipo, mais de 10% do valor do subsídio. A simulação foi dia 15. Se você reparar, tem a opção de amortizar pela parcela. Eu não sei se você já viu algum vídeo, tá? Tipo, ou se esse é o primeiro que você tem o contato. Mas se você quiser, né, você pode se amortizar várias parcelas. Eu realmente decidi não amortizar mais por conta dessas coisas, né? Primeiro, porque eu estava já ganhando mais com o meu investimento, bem mais do que eu perco, digamos, com o meu financiamento. Ou seja, vale a pena pegar esse dinheiro e investir. E o que ele me render, então eu vou amortizando, enfim, né? Os juros ele acaba sendo muito menor. Só que, claro, você tem que lembrar de
que você tem que pegar esse valor e investir, senão você está perdendo duas vezes, né? Pagando juros e perdendo ali dinheiro que você poderia estar investindo, tá multiplicando o seu patrimônio. Segundo, tá? Eu teria que devolver o subsídio. Então, isso foi decisivo para eu não amortizar, porque mesmo que você pague um juros baixos, essa questão de ter uma dívida, gente, uma dívida de mais de 100 mil reais, é uma questão psicológica, emocional, assim, que pega. Então, tipo assim, cara, essa casa não é minha, enquanto eu não terminar de pagar, ela é da Caixa, entendeu? Então, isso pega também. Terceiro, tá, gente? Vale a pena, mesmo eu estando ali aumentando, digamos, a taxa TR, ainda vale a pena eu pagar esses 800 e pouco, porque, gente, uma casa no meu bairro, uma casa igual a minha, principalmente que veio com coisinha planejada e várias coisas, ela custa em média R$ 1.500 o aluguel. Ou seja, eu pago praticamente metade do que eu pagaria se eu estivesse alugando a minha própria casa. Eu não alugaria a minha casa por menos de R$ 1.500. E é o preço médio. Acho que foi em novembro que eu fui olhar, novembro ou dezembro, eu fui olhar porque eu estava pensando em alugar, tá, um espaço parecido com o meu, pra fazer de empresa, tipo assim, pra dar aula, enfim. E eu fui olhar achando que era na casa dos 1.000, né, que a última vez que eu tinha olhado, mas faz tempo já, tava nessa faixa, assim, né. E, tipo, faz tempo nem tanto assim, tá? Foi quando eu comprei a casa. Gente, eu comprei essa casa há 1 ano e era na faixa dos R$ 1.000. A minha casa talvez fosse um pouquinho mais por causa da cozinha planejada. Mas quando eu fui olhar, a mais barata, que era, tipo, muito acabadinha, tava 1.200, não tinha nada de móvel, sabe? E tinha umas que não tinha móvel planejado e era 1.500, ou seja, a minha casa, até por ter móveis planejados, eu até poderia cobrar até mais do que isso. Ou seja, eu estou pagando metade no financiamento do que eu pagaria se eu estivesse alugando. Se eu estivesse alugando ela para alguém, eu conseguiria pagar o financiamento e ainda me sobraria quase R$ 1.000 aí pra fazer alguma coisa, né, digamos assim. E eu olhei isso antes de renovar, que foi novembro, dezembro. Ou seja, é capaz de esse ano estar mais caro ainda. Eu nem olhei, né? Faz o quê? 2 meses que eu olhei. Eu nem olhei agora quanto que tá. Eu me apavorei, desistir e vou pegar o meu quartinho aqui que tá sobrando mesmo pra fazer o que eu tenho que fazer em relação ao trabalho. E a dica que eu deixo pra você é amortize, tá? Sempre que você puder. Se você tem FGTS, dá pra amortizar 1 ano pelo prazo e 1 ano pela parcela, tá? Eu já ouvi bastante falar isso, que, tipo assim, como não dá pra pegar o FGTS todo ano pra amortizar pelo prazo, uma opção é você amortizar pela parcela. Se eu tivesse FGTS, o que eu faria? Nesse ano que eu tenho que amortizar pela parcela, né, que, tipo assim, não reduz o prazo do financiamento, então você acaba pagando um pouquinho mais de juros, tá? Por isso, sempre opte, sempre que você puder, pra amortizar pelo prazo. Mas, se, digamos assim, você amortizou pelo prazo e esse ano, pelo FGTS, você só tem opção de amortizar pela parcela ou esperar só pelo ano que vem. Se eu tivesse FGTS, eu amortizaria a parcela. Eu veria uma opção ali que, se eu não me engano, tem duas opções. Ou você dilui esse valor pelos 30 anos, né, pelo todo o tempo que você tem que pagar, ou você pega e amortiza pelos próximos 12 meses. Ou seja, a minha conta, que é de 820 e poucos, ela ficaria, sei lá, durante 12 meses, ela ficaria de 400 e pouco, R$ 500, né, e sobraria esses 300 e pouco, R$ 400 por mês, que eu pagaria a menos na minha parcela, e depois ela voltaria ao normal, pagando 800 e pouco. Eu faria desse jeito, e ao longo desse ano, eu fingiria pra mim que a minha parcela não mudou, e pegaria esse valor, né, de 300, 400 que sobraria ali, e usaria ele todo para amortizar, e assim eu conseguiria amortizar bem mais, né, por ter esse valor sobrando ali durante 1 ano, tá? Como eu não tenho FGTS, né, não tem como eu fazer isso, eu tenho que juntar cada dinheirinho se eu quiser amortizar. Mas, daqui a um tempo, quando eu não tiver mais que pagar subsídio, ou tiver que pagar ainda um valor menor, eu já achei bom esse valor de menos de R$ 3 por parcela, tá? Sinceramente, eu realmente não vou amortizar tanto mais, porque quero investir mais, tá? Quando eu tiver sei lá, a minha reserva de emergência completa, ou alguma coisa do tipo assim, um valor bem considerável, né, na renda fixa e na variável, então eu volto a amortizar mesmo os juros sendo baixo. Tem esse fator psicológico emocional, né, que o Duda, né, o Eduardo, que é o primo pobre, sempre fala que mesmo quando não é questão financeira, nesse caso, gente, financeiramente falando, não vale a pena amortizar. Mas, ainda assim, tem a questão psicológica, né, que caso eu não tenho mais que pagar, tipo assim, devolver, né, um subsídio, eu faço nem que seja, tipo, a cada 2, 3 meses, eu amortizo uma parcela, que pelo menos, né, por enquanto que os juros ainda são altos, né, eu não vou pagar em 30 anos, pago em 20, pago, claro, né, não pretendo passar tanto tempo, tá, gente? Quando daqui a pouco os meus rendimentos amortizarem uma parcela por mês, mas quando os meus rendimentos ali, tipo, forem, sei lá, 200 por mês, que amortiza uma parcela por mês, tranquilo, porque esse dinheiro meio que vai estar sendo de graça que eu vou estar recebendo, né? Vai ser o meu dinheiro trabalhando para mim, né? Então vai valer a pena. Então, se você tem autocontrole e você já entende um pouquinho de investimento, veja se realmente vale a pena amortizar. Mas claro, se você não tem autocontrole, né? Então vale muito a pena pelo menos
uma parcela por mês, você conseguir ali fazer uma rendinha extra, conseguir ali, tipo, claro, cada financiamento tem um valor diferente de amortização, né? No meu caso, minha parcela é 800 e pouco, 820 e poucos, e a amortização, né, menos de R$ 200, com R$ 1.000, digamos assim, eu pago 2 parcelas, né? Talvez não seja o seu caso, porque talvez você esteja pagando há muito mais tempo, ou seja, os seus juros já não são tão altos, então você precisa de muito mais dinheiro para conseguir amortizar uma parcela, talvez R$ 400, R$ 500, talvez a sua parcela seja de R$ 1.500, R$ 2.000, né? Cada região do Brasil e cada valor de casa, né, tipo, muda muito isso, mas veja pro seu caso, tá? Principalmente se você tá no início ali do financiamento, veja se daqui a pouco com R$ 100, tá, gente? Eu já ouvi falar de gente que com R$ 100 amortizava uma parcela. Muitas vezes, tipo, vale muito, muito a pena, tá? Principalmente se você não tem de nada de investimento, você não sabe como fazer pra ter um rendimento ali acima de 10% ao ano, ou se os seus juros for, sei lá, 9, 10%, tá? O meu juro é de 5,5%, tá? Então, tipo, é muito fácil, muito, muito, muito fácil. Gente, tá, é relativamente fácil conseguir esse valor até na renda fixa dos Estados Unidos, tipo assim, sabe? Então, vale a pena, tá? Investir muitas vezes mais do que amortizar. Mas, claro, veja o seu caso e veja se você consegue dormir tranquilo também, porque tem essa questão, tá? Que além de eu ter reserva de emergência, eu sou funcionária pública, não é qualquer coisa que me demite. Eu estou esperando ser chamado em mais um concurso, mais um contrato. Ou seja, eu tenho opção, tá? Eu tô descartando. Ano passado eu descartei a nomeação de um concurso. Tipo assim, eu estou descartando concursos, tá? Que eu passo. Então, veja o seu caso, tá? Tipo assim, se você perder o emprego, vai ficar tranquilo? Você continuar pagando a casa? Se não, amortize o quanto antes, porque e ao mesmo tempo vá fazendo sua reserva de emergência, né, paralelamente, para que você não se encontre numa situação complicada, né, em caso de perca de emprego ou qualquer imprevisto aí que acontecer, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!